Salve família! Salve, salve, rapaz! Podcast Coab USA chegando até vocês. Como de costume, eu quero expressar os nossos mais sinceros agradecimentos. Muito obrigado pela participação, pela energia que alimenta a alma, estimula a mente. Antes de apresentar o nosso convidado de hoje, essa resenha vai ser... Pra quem tá acompanhando, a gente já começou, a gente tá 1 hora aqui já conversando nos bastidores. Mas antes de apresentar o nosso convidado de hoje, queria agradecer também a galera do Mind Hunters, mindhunters.prod, P-R-O-D, é o Instagram dos feras, acompanha os caras lá, trabalho muito bacana, obrigado por ceder o espaço aqui, um salve especial pro Aldo, pro Luan, pro Sono, e agora sim, nosso convidado de hoje, tem tudo a ver com o nosso podcast, muito honrado de ter esse convidado aqui, ele é... se liga. Veio de onde a gente veio. Mas a formação do homem. Filósofo, teólogo, professor. E talvez aí um dos pioneiros ou uma das pessoas que carregam o nome da nossa Coab aí, representando como referência. Quem tá aqui hoje, ele é CEO do Grupo Barufis. Quem tá aqui com a gente hoje, família, pra quem já conhece, já falei o nome, já falou, quem é, né? já o... Pra quem já conhece ele mesmo, pra quem não conhece, eu apresento Alex Galhardo, também conhecido como... Posso chamar Alex Barufis? É, mais conhecido, né? Alex Barufis. Ô, Du. Alex Barufis. E desenrola aqui na música, viu? Já vi vídeo tocando violão, cantando. Alex, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Bem-vindo ao podcast Coab USA. Eu que agradeço aí. Obrigado, é uma honra estar com vocês aqui, pô. Estamos familiarizados, nascidos no mesmo terreno. É verdade. E a gente começou a trocar ideia aqui nos bastidores. E conhece ele? Você conhece quem? Conhece o tal? É muito da hora. Mesmo quintal, né? E é legal isso também, porque quem não acompanhou essa trajetória, e aí seria muito legal você contar um pouco dessa trajetória, ver o Alex hoje, ver o Grupo Barufis aí, né, já... como eu falei antes, referência, o nome Barufis, assim, se mistura muito com a Coab, né? Então, assim, para quem vem de bairros assim, vira referência, né? Vai aonde? Lá. Não se conhece? Não. É do lado do Barufis. E é isso. Vira ponto de referência, né? Assim, deve ser um motivo de muito orgulho para você, eu imagino. Aí você pode falar um pouquinho sobre isso. Mas também, para quem vê o Barufis hoje, não sabe como foi o rolê, né? Vê, os caras grandão, os caras é fácil. Mas não sabe da trajetória. E a sua trajetória, a trajetória da sua família é algo que, assim, vai inspirar muita gente que está ouvindo essa mensagem aqui, que está assistindo o nosso episódio. Então, como o Du gosta de falar, vamos começar do começo. Fala um pouquinho. Eu sei que no começo, né, antes do Grupo Barufis hoje, como foi esse rolê para você? Como foi crescer na Coab? Coab de Carapicuíba, São Paulo. Como que foi essa trajetória para você crescendo ali na Coab? Bom, primeiro fazer o agradecimento, né? É sempre uma honra, sempre que me chamam, né, para trocar essas ideias, né? Eu digo isso que é uma honra, porque um dos nossos propósitos como empreendedor, como empresário, né? E ainda mais a gente com a veia do professor, eu digo que um dos principais propósitos é disseminar o conhecimento. Né? E através disso inspirar as pessoas que às vezes estão aí no começo, né, dessa caminhada que não é muito fácil, né? Mas, cara, contar hoje os louros é dentro mais ou menos naquela piada, né, aquele linguajar popular que as pessoas dizem: todo mundo vê as pingas que eu tomo, mas ninguém vê os tombos que eu levo, né? É verdade. E o começo... O empreendedorismo hoje, né, com o advento dos grandes bancões, né, com esses empréstimos que você consegue fazer ali no banco, vai lá, pega 100, 200, 300, se você tem um bom nome, um bom gerente, 500 e tal, você já começa uma loja bem estruturada, devendo, é claro, né? Mas... Você já consegue impressionar, né? Por exemplo, você abre numa avenida famosa aí, tá, de qualquer lugar, você já consegue ter um logotipo legal, uma frente. Antigamente não se falava em logotipo, né? Na nossa periferia tinha as grandes marcas, né? Claro. E o empreendedorismo na família nossa nasce mais como como uma oportunidade de complemento de renda para os meus pais, né? De um primo meu que veio do Rio de Janeiro, tentou, né, vender milho aqui na Coab, ali, lembra da Feira do Varejão, ali na Avenida Brasil? Avenida Brasil, pô. Até hoje tá lá. Um pouquinho mais fraco, mas antigamente era o lugar que as pessoas da Coab iam para comprar as suas verduras da semana. É verdade. Né?
E a minha mãe ia naquelas feiras vender também pamonha, bolo de milho, os pães que ela fazia e o suco de milho. E o suco de milho era colocado naquele carrinho de feira, né? Que é da antiga, sabe que é aquele carrinho? Colocava 2 jarronas de 5 litros cada. Eu ia puxando o carrinho, minha mãe ia com as bandejas na frente, vendendo e tal. Isso. E à tarde a gente colocava esse carrinho de milho para fora, que ele ficava afastado assim para dentro embaixo da nossa janela, da área de serviço. Meu primo voltou, não deu certo aqui, ficou 3, 4 meses. O carrinho ficou lá pegando pó. Minha mãe teve a ideia de, a princípio, começar a comprar milho na feira, trazer, a gente descascava ali. Eu ia para a escola de manhã, Didita Cardoso Alves, né? A famosa Didita. A famosa Didita, Quantos e quantos pipas, né? Ali, né? E no final da tarde, ali por volta de 5, 18 horas, a gente colocava o carrinho, aquele tamborzão no meio ali, né? Aquela salmoura do lado. E vendendo os milhos, né? Porque na Coab, não sei se vocês se lembram, os prédios hoje parecem fortalezas, né? Sim, tudo murado e tal, com câmeras e tal. Antigamente não tinha aqueles muros, era como se fosse um banco de concreto que tinha na frente. Sim. As pessoas chegavam do serviço, tomavam seu banho e sentavam ali na frente, ficavam ali socializando, conversando, aquela resenha, os carros passando ali e tal, as crianças brincando e a gente ali vendendo milho. A galera com tal. E assim começou, cara. E assim, para poder, meu pai trabalhava numa empresa, né, chamava Tubozin, aqui na Rua Cléria, na Lapa. A empresa em 89 foi para o interior, meu pai não poderia ir, por questões, né, geográficas. E aí ele foi demitido, né? Fizeram a demissão dele e tal. E aí ele pegou essa grana e começou a dar uma investida. Começou a comprar uma Kombi, porque até então a gente fazia Ceasa. A gente começou a ir para o Ceasa e fazia o Ceasa de trem, né? Caramba. Então pegava ali Osasco, né? até o quilômetro 21. Sim. Pegava ali o trem, aí fazia baldeação em Osasco, ou Presidente Altino. Pegava o trem. Hoje tem várias estações, mas antigamente elas eram muito, né, saltadas assim. Presidente Altino, Lapa, eu acho que a próxima era só Ceasa. Né? Então descia lá no Ceasa, andava um pedação até chegar no Ceasa, comprava, né, os sacos de milho, descascava, tinha que ir num lugar separado lá onde tinha os lixos, né? Então Para ficar mais leve. Para ficar mais leve. E para poder encaixar nos carrinhos, né? Então colocava ali e vinha, maior, vinha né, eu, molecote, né? 9, 10 anos. Meu pai, minha mãe, mas a galera puxando Família aqueles inteira. carrinhos, trem, subindo aquelas escadas, né? Aí colocava aí baldeação em Osasco de novo, subia no busão, chegava lá e tal, e aí começava toda a rotina novamente. Olha. Mano, pega esse corte, pega esse corte, velho. Desse começo e hoje. Loucura, Pô, né? se isso não inspirar você, esquece. Que da hora, cara. E era isso, vendia hoje, usava o dinheiro de hoje para comprar o de amanhã, noção zero de precificação, né? Esquece. Era do jeito que deu. Deus. Foi indo, entendeu? E o milho foi porque é primo, né? Foi. Um primo meu veio do Rio, né? E ele mandou fazer esse carrinho, né? Era um caixote retangular, assim, com 2 braços de madeira e 2 rodas de bicicleta nas laterais. Um furo no meio, um fogareirozinho desse tamanhozinho, aqueles botijãozinhos de gás pequenininho, entendeu? Colocava ali e ia andando, entendeu? E aí meu primo veio, não deu certo, eu não sei te dizer o porquê, porque é muito tempo, né? Então eu só lembro ele falando, Delci, vou voltar pro Rio, tal, vou deixar o carrinho aqui. Não, deixa aí, a gente deixou amarrado, né? Tinha uma grade na nossa área de serviço, então a gente deixou amarrado com a corrente o carrinho ali. O carrinho ficou ali, acumulando pó e tal. E minha mãe teve a ideia, porque meu pai até então trabalhava à noite, ele dormia de dia para trabalhar à noite. E minha mãe teve essa ideia, entendeu? E eu fiz parte ali desse... Claro que eu gostava? Lógico que não. Lógico que não. A criança Você queria brincar. Criança quer brincar, jogar bolinha de gude, dar peão, soltar pipa. Exato. É isso que a gente quer, mas por livre e espontânea pressão a gente estava ali todo dia. Às vezes fala muito do sacrifício que a gente tem que fazer, né, cara? Igual você falou, né? Pô, eu sou criança, eu quero me divertir, quero brincar, mas o sacrifício que você tem que fazer também pra conquistar tudo que você conquistou também não é pra qualquer um, né? Não é pra qualquer um. Muita gente que busca atalho e não existe isso, né? Quando você faz uma escolha de vida vivida, são diversas
negativas de vidas possíveis de ser vivida que você não viveu. Entendeu? Então, como diz quem assistiu o filme Efeito Borboleta, né? Sim, Se você muda uma vírgula da sua vida, você muda A a rota total. Entendeu? Eu sempre digo, às vezes, não é uma coisa assim, é bonita a frase, mas não que eu tenha criado ela. Né, a condição para que ela fosse uma realidade hoje. Porque se fosse por mim, talvez isso não teria acontecido. Mas eu costumo dizer que antigamente eu não tive infância, né? Então não tive infância, não joguei videogame, não sei jogar bola, não sei jogar taco, não precisa imaginar de esporte, eu não sei. Nada. Entendeu? Só sei jogar futebol no FIFA. No videogame. Aí eu me engano um pouquinho. Agora, assim, ali no dia a dia, zero habilidade. Mas eu passei a minha infância trabalhando. Hoje eu passo a minha vida de empresário contratando filhos e netos das pessoas que brincavam enquanto eu trabalhava antigamente. Entendeu? Então hoje eu sou um canal, né, de prosperidade, eu posso ser um canal de emprego, um canal de bênção, do jeito que você quiser chamar, para essas pessoas que lá atrás me viram trabalhando e brincavam. Sim. Claro, eu tenho essa lacuna lá atrás, ok, mas já aprendi a ressignificar, já aprendi a dar um novo significado, porque olha onde eu estou hoje, olha onde eu posso chegar. Sim. Entendeu? Uma coisa que a gente estava falando também em off é que você hoje é uma referência, entendeu? Para quem está ali na Coab, poder acreditar que existem várias possibilidades de a gente ter uma vida digna, de construir um futuro digno para nossas famílias. E esses espelhos, eu acho que principalmente na época que eu, Fabinho, a gente é quase da mesma idade, faltava isso, né? Ter essas referências, pô, quem são os exemplos. E hoje você é um exemplo para essa galera. E você poder empregar essas pessoas é sim uma benção assim, assim, deve ser uma experiência muito positiva para as pessoas ter você como referência e, em alguns casos, quem tem a chance de ter você como mentor, de compartilhar um pouco dessas histórias, dessa trajetória, que inspira realmente muita gente. Ó. É muito da hora isso. Mas vamos voltar no tempo de novo. O milho, como é que foi desenvolvendo e crescendo esse negócio aí? Então, eu vou fazer alguns recortes aqui, porque 37 anos História! A história é longa. Eu adoro milho, cara. Eu faço de milho inteiro aqui. Eu acredito, até hoje eu gosto, cara. Eu gosto muito. Eu passo no lugar que tem milho, eu tenho que comer pamonha, suco de milho, sorvete de milho, tudo. Castelinho da pamonha ali na Castelo Branco, né? E tinha um concorrente pesado de vocês, né? O Beleza. Verdade. Isso é engraçado que teve uma época que a gente não vendia. Eu não sei se era algum item de milho que a gente não vendia, não sei se era o suco, né? Algumas coisas foram surgindo, né? O meu primeiro foi o milho cozido. E o Beleza parava para vender para nós. Né? E outra... Fornecedor, né? Só que as pessoas falam o Beleza, acham que é o megafone, né? Fala aí como que era. Era no Gogó mesmo? Oxe, tava lá no Manuel, lá você já escutava o cara, mano. Era no Gogó mesmo, cara. Que doido isso. Colocava a cabeça pra fora ali. Acho que era uma variante. Variante. Mas aí como que você foi expandindo a oferta de negócios, assim? O pessoal que pedia ou vocês que já começavam a tentar desenrolar coisas novas? Nada. Foi... A gente mudou, né, de localidade, porque então primeiro era em frente à Padaria Ibérica ali, né, 63, apartamento 4 ali. E aí, como a gente estava conversando nos bastidores aqui, existia o supermercado Barufis. Barufi, né? Uhum. O S foi por conta nossa, mas era Barufi, né? E que era o centro de compras, né, das pessoas que moravam na Coab, na década de 80, 70, 90 ali, né? Não existiam os grandes atacadistas, né? Não tinha, era supermercado Barufis, eu acho que era super, ou era mercado, uma coisa assim. Sim. Então, tinha um pouquinho mais de movimento, né? E meu pai falou, vamos arriscar ir para lá, né? Ver o que acontece, né? A prefeitura não era tão rígida na época quanto a isso. E ali na frente, onde a gente se alocou, era o estacionamento do mercado. Do mercado. Entendeu? Os carros paravam ali e tal. E aí a gente começou, não deu nada, então subia com o carrinho, colocava lá, terminava, descia com o carrinho, guardava e ficou esse idas e vindas por alguns meses, né? E nesse mesmo ambiente, depois apareceu do nosso lado direito uma pessoa, do lado esquerdo, um senhor vendendo cachorro quente. Inclusive um morador da Rua Belém, acho que até hoje.
E lá na ponta, quase de frente com a viela, a dona Nadir, com o pastel, a barraca de pastel. O rapaz do hot dog arrumou um emprego registrado, CLT. Ofereceu para meu pai o carrinho, se queria comprar, então meu pai comprou. Então a gente uniu. Passou-se um tempo, a senhora da barraca teve um problema sério de coluna, ficou impossibilitada de trabalhar. Imagina a barraca de pastel. Sim, monta todas aquelas ferragens, lona e tal, e amarra no chão para o vento não levar. Então aqueles negócios. Então para ela era difícil. Ela pegou e vendeu. Também, nós unimos. Aí ficou milho, pastel e cachorro-quente. Um restaurante. Exatamente. Então isso foi aconteceu, nada planejado. Foi acontecendo, nada. A oportunidade As apareceu. oportunidades e vocês uniram. Foi juntando. E aí um dia, por insistência de um cliente nosso, a gente foi visitar um trailer que vendia lanches prensados, acho que em frente ao cemitério Santo Antônio. Coisa assim. Um trailer pequenininho. O senhor tinha lá umas 3, 4 diferenças de lanche, né? E uma chapinha pequenininha, tá? E provamos. E resolvemos arriscar. Né? Trouxemos a ideia para dentro, para o Barufis. E a gente meio que lá... Nunca estudei faculdade de gastronomia. Estudo assim, de forma livre, né? Sim. Meu pai também. Muito menos. E sim, então vamos fazer como que vai ser o nosso lanche. Não tinha referência nenhuma, não tinha YouTube, não tinha Google, nada. E nem o cardápio do cara não tinha como saber, porque nós não tínhamos celular na época, não tinha câmera fotográfica. Falar assim, tirei foto do cara e levei o cardápio. Não, mano. Olhamos lá, tinha 3 ou 4 lanches que tinha. O trailer do cara era bem pequenininho, ele não tinha estoque para fazer um cardápio de 15, 20 lanches. Era um negócio bem simples, né? Coisas bem... Na época, né, as coisas eram mais assim, né? E aí montamos nosso cardápio que existe até hoje. Caraca. O cardápio que foi criado lá em 95, existe algumas variações, alguns lanches diferentes, tal, mas a base, X tudo, X frango, X dog, X burger, salada, X bacon, X calabresa, está o igualzinho. Raiz. Igualzinho. Legal, e aí colocamos uma chapinha pequenininha, com uma prensa, na relva, né? Assim, no céu. Ao ar livre. Né? Umedecido ali pelo sereno. E, cara, foi assim, foi indo. E aí as pessoas, a gente tinha um pouquinho de conhecimento por causa do milho e tal, então as pessoas iam comprar. Vocês têm lanche? Estamos fazendo prensado. Aí conhecia. E aí, no boca a boca, né? Começou a agregar. No boca a boca. Nem panfleto a gente fazia antigamente. Hoje em dia, você vai e faz um tráfego pago. Antigamente, tráfego pago era aqui, ó. Se você servisse mal, você estava na roça. E esse início da operação era você e seu pai? Era eu, meu pai. Bem no começo, foi eu e minha mãe. Você e sua mãe. Meu pai saiu da empresa lá, aí juntou. Aí ficou eu, meu pai e minha mãe. Legal. Aí quando nós subimos lá pra frente do supermercado Barufis, tinha sempre um menininho que ficava conversando ali com meu pai e tal, né? E era o Donizete. E aí meu pai arriscou. Quer começar a trabalhar com a gente? Aí começou a trabalhar. Foi o primeiro funcionário. Ele devia ter na época uns 15 anos. Tá. Era novinho na época. E aí começou a trabalhar com a gente ali, entendeu? E aí, à medida que foi crescendo, eu fui ficando mais jovem também, né? A mente começava a mudar, não queria ficar muito ali, começava a dar uns pelé no meu pai. Eu era músico também, né? Quer dizer, mas na época eu exercia, né? Então eu sempre fui músico na igreja, tocava, tinha banda também. Então tinha aqui os ensaios para fazer, tinha as namoradinhas, né? Então essas coisas me faziam que meu pai ficava puto comigo na época, né? Brabo pra caramba. Então tinha necessidade de contratar um outro ali para poder, porque senão eu não tinha condições de tocar sozinho com a minha mãe, entendeu? E aí, assim, foi surgindo, né, a necessidade de contratar. Contratava mais um, foi contratando, e aí foi crescendo. Inclusive, a primeira garagem que nós alugamos era para colocar as coisas que a gente desmontava, que até então tinha que levar tudo para outro apartamento. Era muita coisa. Muita coisa, imagina, carrinho de milho, carrinho de cachorro-quente, todas as ferragens da... Pastel. Lona, tacho, tudo aqueles negócios. Estoque, né? E aí a garagem era da mãe do Donizete, a dona Antônia. Porque eles não usavam, né? Não tinha carro na época. E as garagens, antigamente, elas tinham as suas portas viradas para dentro do condomínio. Não era para fora. Não era para fora. O que nós fizemos? Abrimos uma porta para fora. E aí virou febre. Aí todo mundo começou a fazer. Houve uma oportunidade de ganhar dinheiro. Não tenho carro, vou alugar minha garagem. E aí virou. Então foi a primeira garagem. E a gente começou a colocar
através de ter conhecido o Donizete. Falou, minha mãe tem uma garagem aqui, não usa pra nada, tal, vou ver com ela. Aí fechou a porta pra dentro, abriu pra fora, inclusive, depois eu compartilho com vocês as fotos, tem a foto até hoje. legal. O fogão de comida aqui assim, ó, onde fazia as coisas, e do lado tinha um banheiro. Do ladinho do fogão, assim. É tudo o junto e misturado. A arquitetura... Designer, né? Alex, eu quero, voltando um pouquinho lá pra sua infância, esses dias estava eu e Cleitinho, né? A gente estava conversando, né? E falando das nossas... A gente não era... A gente... Calma. Era virada no Jiraya. A gente tinha... Inclusive, nos conhecemos no futebol com 11, 12 anos. E a gente, numa conversa, porque a gente pegava trenzão e ia lá pro Pelezão pra pular muro do Pelezão. A gente falando, eu falei, pô... ele me chamou de playboy porque eu ia tarde. Eu falei, não, mas eu estudava de manhã. Ele falou, verdade, você estudava? Meu, a gente tinha 12, 11 anos, cara. E a gente já vivia Pegando nesse trenzão, mundão, pegando trenzão. E o que acontece? Você fala da sua trajetória que você, desde pequeno, uns 9 anos, você trabalhava já, né? E hoje a gente vê, né? Essas questões, principalmente que estão em voga, o menor, a exploração de menor, não. Então, assim, não romantizar, né, essa questão. Mas como foi para você conseguir ressignificar toda essa trajetória dentro daquela infância que você teve que eu perdi, na verdade. você perdeu, né? Foi nem abrir mão, né? Foi cerceada mesmo, foi tomada, né? Não foi uma opção, na verdade. Não foi uma opção, né? Foi ou vai ou apanha. Ou vai ou... Né? Cara, isso veio através de bastante estudo, né? Assim, de estudo de psicologia, de mentorias que eu fiz, né? De pessoas que eu ouvi, né? Inclusive de pessoas que tiveram a infância muito parecida com a minha, essa questão, porque era... Antigamente, né? Tem muitas essas questões. Os meus filhos me chamam de palestrinha, né? Porque tudo que eu falar antigamente e tal. Mas, cara, é uma verdade. Na antiguidade, não estamos falando de 100 anos atrás, vamos falar de 20 anos atrás, 30 anos atrás, era super comum os filhos ajudarem os pais. Entendeu? E detalhe, viu? Sem ganhar R$1. Eu ganhei o meu primeiro salário quando eu voltei da minha lua de mel e comecei a trabalhar. Meu pai falou, seu salário a partir de hoje vai ser R$600. O meu primeiro salário. Isso eu tinha 20 anos. Eu ia pedir dinheiro pro meu pai. Para falar, você quer dinheiro para quê? Eu pago sua comida. Você não falta comida para você. Eu te visto. Você tem roupa. Pago suas passagens. Você tem tudo. Você quer salário para quê? Desse jeito. Entendeu? Então, R$600. Minha mulher trabalhava na Telefônica e ganhava R$500. A gente tinha uma renda de R$1.100 por mês. Quando a gente ia comprar roupa, a gente tinha um cartão que tinha R$600 de limite. Então a gente ia comprar roupa, comprava, parcelava. Primeiro comprava para mim, por exemplo. Eu lembro uma vez que eu fui no Plaza Shop, aquele que explodiu. Explodiu. Sai de baixo. Acho que a loja era TNT ou Leporello. Foi assim. Comprei 6 calças. Parcelei em 6 vezes. Aí terminou de pagar, agora a vez dela. Ia comprar, parcelar mais 6 vezes. E foi assim. E detalhe, eu comprei o terreno da minha casa com esse salário. Olha todo só. mês, quentão lá na conta, guardando. Desculpa. Não, só para finalizar aqui a pergunta do Fabinho. Então, cara, se existe um pouco esse trabalho, né, de você... Eu digo que você precisa visitar o passado, mas não morar lá. O passado não é lugar de moradia. Então, o passado, quando você visita, ressignifica e tem ele no seu retrovisor, né? O problema é quando você usa o passado como para-brisa. Entendeu? E aí, cara, aí a cabeça bagunça, entendeu? Agora, se você tem ele como referência, como retrovisor e coloca e ressignifica para ir para o futuro, você pode usar ele justamente como histórias de inspiração para a galera de hoje. Sim. Entendeu? Então, assim, não tem zero mágoa dos meus pais, zero mágoa do que aconteceu, porque eu seria muito ingrato se eu fosse, tivesse raiva do que aconteceu, porque é a situação que eu tô. É verdade. Entendeu? Então, quantos não queriam ter a relevância que eu tenho, não estou falando que eu sou tão famoso, mas dentro do meu mundo, da minha bolha,
eu acho legal me inspirar uma pessoa, eu acho legal a pessoa me chamar para dar conselho. Eu faço isso cotidianamente, entendeu? Então, eu acho que isso é legal. Isso é legal, você se sente importante, você se sente realizado. E a maior satisfação que tem para nós hoje, utilizar o nosso passado, a nossa bagagem para ajudar aquela pessoa, o nosso maior pagamento é ver aquela pessoa dando certo. Dando certo. É ver que a sua história serviu de alimento, de combustível para aquela pessoa ter seguir. sucesso e seguir, entendeu? E para mim, assim, honestamente, acho que não tem propósito de vida maior do que isso, de poder compartilhar, de poder ensinar, de poder ser referência, né? Assim, tudo que você falou é a razão pela qual a gente existe aqui, né? Eu acho muito bacana poder também compartilhar essa história. Você falou um negócio aí que eu achei interessante, porque logo cedo você já tinha essa preocupação. Assim, o brasileiro, quando, por exemplo, eu quero construir alguma coisa, mas eu ganho muito pouco, não sobra nada. Educação financeira, né? Da onde veio, por exemplo, essa ideia de que, pô, eu vou guardar aqui então todo mês para depois comprar um terreno, né? Isso é uma coisa que você já pensava que eu tenho que planejar, eu quero comprar um terreno, eu quero ter... Porque, assim, ainda mais para quem vem da periferia, você era, de certa forma, jovem pra caramba para ter esse tipo de pensamento. Como que isso surgiu em você? E o lado do empreender também, assim, né? Porque, pelo menos da nossa geração, a gente tinha a ideia de um trabalho. Eu lembro, minha mãe, na verdade, a referência era o vizinho que trabalhava num banco porque ele usava gravata. Você queria buscar segurança, né? Meu filho tem que usar gravata, então... E o meu sonho era ser banqueiro, cara. É isso. Bancário, né? Bancário. Office boy. Ou banqueiro também. Office boy. Office boy. Office boy era, na nossa época, era glamour, cara. Você andar com aquela pastinha, catar o trem, levar um documento até lá na Paulista e voltar Então, e tal. como isso foi ser desenvolvido dentro de você, assim, do empreender logo cedo, assim? Como que foi desenvolvido e como foi criado isso, né? Assim, Começando pela sua, essa questão de guardar o dinheiro ali veio da seguinte questão. Quando eu namorava, né, com a minha esposa, tô com ela, a conheci com 17, eu tinha 19, estamos juntos há vai fazer 25 anos de casado agora. Bonito. Dia 11 de novembro. O pai dela falou para ela, avisa pro Alex que tem que casar. Aí eu falei, vou servir o quartel. Logo. Pega essa pressãozinha aí, né? Vou servir o quartel. Eu falei, vou servir o quartel, não tem como e tal. Ele falou, então tá bom. Ele falou que espera. Então tá, beleza. Saí do quartel, aí eu falei pra ela assim, fala pro seu pai, que a gente tinha um pastor na época, que falava o seguinte, quem casa, quer casa. Sim. Porque casar e morar do terreno da sogra, não sei o que, é pedir pra ter confusão, entendeu? Na maioria dos casos, Sim. né? Sim. E aí eu peguei e falei isso pra ele. Eu falei pra minha esposa, a Tati, e ela falou pra ele, né? Ele falou, não tem problema não, eu vou dar um jeito agora. Ele morava num sobrado, embaixo era um bomboniere Correia, e a casa tinha, junto com a bomboniere, 3 andares. Bomboniere, o primeiro andar e o segundo andar lá em cima. E lá em cima era o quarto das meninas, né? São 3 meninas e um menino. O que ele fez? Dividiu a casa no meio, fez um acesso, né? Por trás aqui, tampou o acesso dos quartos dentro da casa e fez um acesso por fora. E aí lá em cima tinha a varanda, aí fizemos a sala, banheiro, cozinha, quarto, uma outra varanda. Falou, a casa tá no jeito. Nossa. Só que isso não saiu da minha cabeça, porque Sim. eu falei, cara, eu não posso morar a vida inteira aqui no que não é meu. Sim. Tivemos sempre essa preocupação, eu e minha esposa. E aí a gente falou, o que nós vamos fazer? Falou, não sei como nós vamos comprar casa, nem se nós vamos construir, mas nós temos que guardar, né? Isso combinando com a minha esposa. A minha esposa sempre foi uma pessoa muito segura financeiramente. Eu fui o mais gastão. E aí colocamos isso na poupança. Então, todo o dinheiro que ela recebia lá na Telefônica, 500 e pouco por mês, a gente não mexia. Essa conta, ela existe até hoje. Olha só, até cara. hoje. É uma conta poupança, tem até hoje lá. Claro, a gente não investe mais em poupança, né? Só louco faz isso. Ou quem não tem conhecimento. Mas a gente deixava lá. Então a gente sobrevivia com R$600 que meu pai me dava. Então foi isso, sabe? Guardar. Mas assim, educação financeira nós não tínhamos.
Nós não tínhamos. Isso foi meio que, cara, precisamos ter a nossa casa. Não podemos ficar na casa do seu pai para sempre. O resto da vida. Uma parceria, né? Um exemplo de parceria entre vocês. Aí apareceu para comprar o terreno. Tinha que dar 10 mil de entrada. E a gente tinha quase 10. Meu pai completou, né? E aí o cara topou que a gente pagasse R$500 por mês. Falou, ó, a gente só consegue pagar assim. Então te dou 10 mil de entrada. Falou, ó, só que o terreno era 20. Falou, ó, só que você vai pagar parcelado, então o terreno vai ser 22. Então a gente pagou lá. R$500. Quentinho todo mês. Depois começou a construir e tal. Ironia do destino ou não, hoje eu tive a oportunidade de tirar os meus pais do aluguel e eles moram na casa que você construiu? Que eu construí, que eles me ajudaram a construir. Olha só, cara. Que da hora. Entendeu? Lá no Jardim Angélica, num condomínio fechado, inclusive. Sim. Que da hora. Vamos voltar no E milho. aí, nessa questão, agora só falar do empreendedorismo aqui, costumo dizer assim, o empreendedorismo, para mim, na época, ele foi introjetado em mim. De forma inconsciente. Então, tipo assim, meu pai, você vai fazer, não sei o quê. Depois eu fui aprendendo o que é essa palavra. Nem conhecia essa palavra empreendedorismo aí, entendeu? Antigamente nem tinha isso. Eu tinha vergonha, às vezes, de estar no. Falei, cara, eu tô aqui no trem carregando esses milho aqui. Meus amigos da escola. Meus amigos dele, meu Deus, que vergonha, não sei o quê. Era essa pegada. Isso. Mas isso é um ótimo gancho para falar sobre isso, né? Quando que você começou a enxergar aquilo ali? Porque você foi expandindo. Talvez sem saber que você foi expandindo, porque a oportunidade foi aparecendo, você foi expandindo. Quando que você começou a enxergar aquilo como um negócio mesmo? Foi muito tarde, cara, infelizmente. Eu sempre sempre rejeitei muito ali. É mesmo? Justamente por ele ter me privado da minha infância, das coisas que você... Né? Que eu quis ter, sabe? Meus amigos me chamavam para jogar bola porque eu não sabia, cara. Aquilo me dava um ódio. Final de semana... Fui tentar jogar algumas vezes. Não sabia chutar bola. Perdi o tampão do dedo diversas vezes. A minha unha do dedo do pé direito aqui, ela caiu umas 3, 4 vezes. Até hoje ela é zoada. Por quê? E aí quando você vai, até quando eu zoo meus amigos, né? Quando você vai e você não sabe jogar bem, onde que os caras te colocam? Pro gol. Vai pro gol. Pronto. Olha o goleiro aqui. Sou eu também. Olha o goleiro do podcast eu aqui. também. Mesma coisa. Eu ia pro gol, cara. Ficar tomando lá bolada. Esquece. Aí tomava gol, os caras me xingavam. Não pega uma também? Eu falei, claro, pô. Aí quando não, fala assim, ó, vai lá pro ataque. Fica lá na ponta. Fica lá na ponta. Você não atrapalha ninguém, né? O que eu vi isso. Fica lá e nem precisa voltar. Ia marcar, fazia falta, machucava os caras. Então, cara, essa questão do empreender, assim, para poder mudar esse mindset, né? De falar assim, cara, isso é importante, isso é legal, isso modifica a vida. Isso, cara, eu acho que eu devia ter perto dos meus 30. 30 já? Caraca! Porque até então, eu comecei a dar aula em 2005, né? Então eu dava aula lá de história, filosofia, teologia. E era uma área que eu me encontrei. Então, de músico, eu passei a ser professor, né, nessa área, comecei para poder estagiar, né, nas áreas que eu estagiei para poder completar a hora na faculdade e não parei. Fiquei dando aula. Era o que eu amava fazer. É o que eu amo ainda, né? Mas não, embora não faça. E aí, isso conflitava. Sim. Entendeu? Então eu tinha uma coisa aqui que pulsava de paixão e uma coisa que era uma... tipo, meu pai tá ali, minha mãe tá ali e tal. Até que meu pai começou a apertar o cerco. Falou, vocês assume, vem pra dentro, assume, ou eu vou vender. Você quer viver disso? Você quer ser professor? Quer viver com salário de professor? Tudo bem, eu vou vender aqui, cada um vai pro seu canto e vai trabalhar para CLT, vocês vão se virar. É isso que vocês querem? E eu ficava naquela, puta, mano, não vou. Aí veio o dono da pizzaria Saraiva, né, o primeiro dono, que foi o boy. Ele chegou para mim e falou assim, cara, seu pai veio oferecer o Barufs para mim, se eu quero comprar. Cara, eu posso comprar, mas eu não vou fazer isso pela amizade que eu tenho com vocês. Caramba. Olha isso, cara. Cara, ajuda teu pai, cara. Assume isso aí de unhas e dentes aí, porque, cara, o tanto que vocês vendem, cara, eu não vendo o que vocês vendem. E a estrutura na época era a mesma ainda? Não, era menor. Os carrinhos ainda. Tinha algumas garagens. Tá. Mas não era tudo ainda. E aí eu falei, putz... Aí fiquei ali, né? Aquilo ficou
Forte, martelando na minha cabeça, entendeu? E aí, eu conversei com meu pai, né? Falei que eu ia ver com a Tati, ele falava assim, eu só passo a administração para você se a sua esposa vir junto, se a Tati vir junto. Sozinho você não vai conseguir. Porque não dá, aqui não é para qualquer um, não. Aí eu conversei com a minha esposa, formada em educação física, trabalhava de professor de educação física, ganhando 600 conto por mês. Os caras pagavam uma miséria. Ainda ter que ficar lá na Raposo Tavares, uns lugares longe, assim. Ela aceitou, cara. Aí foi que as coisas começaram a tomar vida, assim que eu comecei a nascer como empreendedor. Entendi. Entendeu? Isso foi em 2007 para 2008. Tá. Entendeu? E aí em 2008, aí eu falei pro meu pai que que a gente ia para cima mesmo, ela foi. 2008, meu pai saiu, ficou um bom tempo fora, no Mato Grosso, quase um ano, fiquei lá. E aí foi que eu modifiquei bem a loja. Quando ele voltou, ele quase não reconheceu, eu tinha feito a reforma, reformei tudo, coloquei maquininha de cartão, porque até então não tinha, era só no dinheiro, placona grande, só aceito o dinheiro. Então, aí ele voltou e já deu Em 2009 ele fez de novo, aí meu filho nasceu, meu primogênito, em março de 2009, e aí fiquei mais um tempo lá e ele viu que realmente pegou confiança e tal, aí ele começou a se programar, e quando foi em agosto de 2010... ele se afastou de vez, entendeu? E eu fiquei a empresa da família, mas eu que administro, então eu faço, entendeu? E aí a gente duplicou, triplicou, enfim. E qual foi o maior desafio para você quando você começa a crescer em termos de planejamento, de organização, de processos? Assim, porque imagino que é uma novidade de certa forma. Como é que foi lidar com tudo isso? Quais foram os maiores desafios que você enfrentou na época? Você lembra? Cara, o primeiro desafio que você tem quando você pega um avião no voo é mantê-lo. Deixar ele... E fazer mudança ao mesmo tempo. Exatamente. E em segundo, é como você convence a tripulação de que está tudo bem. Que eu digo isso... para dizer o seguinte, além desse desafio de manter o jogo que está dando certo, porque o cara, você tem uma história ali atrás, o manter é difícil, mas quando você vem para dentro da loja, da empresa, a empresa é constituída de gente. Quando começa a aparecer os atritos, as brigas, e você ir lá e... Entendeu? E ter que apaziguar. Uma coisa que eu nunca tinha feito na vida. Gestão de pessoas, Geriria ali e tal, eu mal sabia gerir eu. É verdade. Né? Então, aí falei, cara, eu preciso... Já tinha quantos funcionários nessa época? Cara, já devia ter uns 12, 15, mais ou menos. Caraca, já era... Cara, e você falando dentro dessa sua trajetória, você fala que foi estudar filosofia e etc. Uma coisa totalmente diferente, né? O comércio em si, aí vai para os pensadores, onde vou aplicar Platão, Nietzsche, essas questões. Mas é tudo o pensar, estimular a criatividade, o pensar a filosofia. Teve alguma contribuição para você lidar com essas relações humanas? E outra coisa, hoje, dentro do empreendedorismo que você desenvolve, qual o seu maior desafio? A primeira questão é, sim, essa bagagem intelectual, ela corroborou demais para que eu tivesse como fazer a leitura, né? Fazer o raio-x ali do ambiente, das pessoas e tal. Até porque uma coisa é quando você não sabe nada. Uma coisa é quando você já sabe pelo menos fazer a pergunta. Sim. Entendeu? Então, tem uma frase acho que é do Einstein, que diz: se eu tivesse um problema para resolver, eu passaria 55 minutos pensando na pergunta certa, né? Estou aqui parafraseando, né? E passaria 5 minutos resolvendo. Então, se você sabe fazer a pergunta, se você sabe onde buscar, se você sabe o que você tem que fazer, cara, você já tem. Então, o que eu fiz? Cara, eu fui estudar. Fui ler psicologia, fui ler Daniel Goleman, a inteligência emocional. Fui ler esses ícones, esses caras que são referências. Comecei a fazer curso.
Primeiro curso que eu fiz ali em Osasco, tem aquele prédio da antiga Telesp, em frente tem uma rua ali, esqueci o nome daquela rua. Um pouquinho mais para frente tem um hotel chamado... o cara chamava Otton Barros, que era sobre gestão de pessoas e administração de empresa. E ele falava, conhecia o livro O Maior Vendedor do Mundo, de Og Mandino. Então, inclusive a pessoa que me convidou para ir não foi, e eu acabei indo. E você acabou indo. Falei, cara, é isso. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que estudar gente. Eu tenho que entender a mente da pessoa, eu tenho que entender a mente do ser humano. É assim que eu vou conseguir. E aí, mais para frente, tudo fez sentido. Simon Sinek, tem um dos grandes palestrantes sobre... já convidei ele para fazer uma palestra na empresa que eu trabalhava antes. E ele diz uma frase que é muito, muito contextual aqui, que ele diz: a sua empresa é constituída de 100% de pessoas. Os seus clientes são 100% pessoa. Portanto, se você não entende de gente, você não entende de negócio. De negócio. Exato. Então não adianta ter planilha de Excel, você ser um... Porque hoje em dia, na inteligência artificial, você faz qualquer coisa. Verdade. Entendeu? Quero ver você sentar na mesa com um cara ali com problema, com briga, um querendo matar, esfaquear o outro, falar: inteligência artificial, resolve pra mim aí. Motivar ao mesmo tempo. Entendeu? Os caras estão botando até a inteligência artificial. Exatamente. Então, esse foi assim, quando eu me vi nesse contexto, uma bifurcação, né? Falei, cara, aí deixei, claro, parei de ser professor, tudo, em prol da empresa. Então eu passei meio que lecionar, né, de ser professor ali, ensinando, chamando, coordenando. Exatamente isso. Sendo meio que gestor das pessoas, entendeu? Indicando que caminho seguir, porque não faz isso, não faz aquilo, claro. E tem os desafios também, cara. Não lembro até hoje a primeira advertência que eu tive que dar num funcionário. Sim. Cara, dor de barriga, dor de cabeça, você fica, Sim. cara, como que eu vou fazer isso? Ele me desrespeitou, eu tenho que dar advertência, mas como que eu faço? Então, será que eu faço? Será que eu não faço? A primeira demissão que você tem que fazer é um negócio muito chato, é uma maravilha você contratar. Mas a demissão é muito ruim. Então, as pessoas acham que a gente adora demitir, claro, por mim eu não demitiria ninguém. Mas você tem cultura, tem regra, você tem que fazer ali, né? Sua outra pergunta foi qual mesmo? Hoje o seu maior desafio? O meu maior desafio hoje? Dentro do empreendimento. Cara, o meu maior desafio hoje é conseguir organizar o crescimento, sabe? Por quê? Porque eu preciso, além desse crescimento da empresa, eu preciso tomar cuidado para que um negócio que é importantíssimo para mim não se perca, que é a minha família. Entendeu? Então, para mim, hoje, o sucesso ele está muito mais relacionado ao seguinte contexto. Vamos supor que eu vou dar uma palestra, falar sobre homem bem-sucedido. E na primeira fileira dos bancos está sentada meus 2 filhos e a minha esposa. Se eles não me aplaudirem, para mim eu não obtive sucesso. Certo? Então tem uma carta do CEO da Netflix que ele escreveu uma carta dizendo o seguinte: eu vou encurtá-la aqui. Tudo que você tiver que fazer comigo, reunião, tudo que você tiver que conversar comigo, converse. Até terça-feira, 5 horas da tarde. Porque 5 horas da tarde eu desligo meu celular e o meu encontro é com a mulher da minha vida. Então, ele está dizendo o seguinte: para tudo você tem que ter reunião, mas você tem que ter uma reunião para tua família, para tua esposa, para teus filhos. Tá? Então, quando você começa, e é muita coisa, porque abre uma loja, Alex, como faz isso? Alex, como faz aquilo? Alex, deu B.O. aqui, Alex, não sei o quê, não sei o que lá. Isso, o celular não para. Entendeu? É uma poluição de informação. Entendeu? Que às vezes você está aqui conversando com a pessoa e você está aqui, ó. Assim mesmo. Desse jeito, entendeu? Tá presente. Você não está presente mentalmente. O desafio hoje é estar presente de corpo e alma. Entendeu? Por você conseguir gerir, né? Porque o crescimento dói, né? Muito. O crescimento dói. Não é confortável, né? Só que o crescimento que dói, mas destrói, já não é crescimento. É o pseudo-crescimento. Então, eu acho que você precisa saber gerir isso. Isso é um desafio. Você precisa
aprender a se organizar, ter a sua vida pessoal organizada, porque você tendo a sua vida pessoal organizada, você tende a fazer com que isso transborde nas suas empresas também. Porque, como diz uma frase, né, tudo que você... Do jeito que você faz uma coisa, você faz todas, né? Sim. Então, se você é organizado, tem essa preocupação, então eu acho que se eu crescer, abrir 10, 15 lojas, mas eu perder a minha base, eu acho que para mim não valeu a pena. Não vale muito a pena. Exatamente isso aí. Como é que tá hoje a operação do Barufs? Quantas lojas? Então a gente está com 3, né? Uma em Osasco, ali no centro de Osasco, na Fiorino Beltrano. 2 Fiorino Beltrano. Tem uns falam Beltramo, Beltrano. Mas enfim, 225, né? Por enquanto só delivery, mas temos sim o projeto de virar salão também. E temos uma loja no shopping de Carapicuíba, no Plaza Shopping, que a minha irmã está na direção lá na frente. E é da Coab, né? E temos aí planos de, o ano que vem, abrir pelo menos mais um. Estamos analisando aí onde que vai ser. Aonde vai Eu ser? só queria voltar na sua fala aí, porque para quem está ouvindo entender a magnitude disso. Uma vez, eu vou compartilhar uma história pessoal. Uma vez eu estava com a minha filha e, assim, também vivo num mundo que é assim como a maioria dos brasileiros, correria, todo tempo alguém querendo alguma coisa. E aí um dia eu tô falando com a minha filha tem 3 anos, vai fazer 4. E aí tô falando com ela, mas tô aqui no celular. Aí ela fala para mim assim, imagina, 3 anos, velho. Assim, ô pai, para de ficar no celular. O meu falou a mesma coisa. Mano, eu me senti um lixo, velho. Me senti um lixo. E aí eu comecei a viajar nisso, né? Nessa fala e no significado de estar presente, de poder priorizar isso. Acho que o que você falou é muito bonito, cara. Priorizar a família. A família é o alicerce de tudo que você tem, que você constrói. E aí, o que eu vou falar agora vai parecer clichê, mas assim, quando chegar nessa hora, cara, e aí se você pudesse escolher alguma coisa, o que você escolheria? E acho que a maioria de nós vai falar assim, tempo. E tempo é a única coisa que você não pode ter. Entendeu? Então, o que você faz com o seu tempo é muito precioso. E poder ter essa maturidade de entender quais são suas prioridades na vida, eu acho muito forte, muito bonito. Então, assim, só queria colocar ênfase no que você falou, porque pode, assim, às vezes passa desapercebido, mas, assim, é muito importante isso. Muito da hora, muito bonito essa mentalidade que você tem. Até mesmo porque, no que você contou aqui já, essa história de parceria que você conseguiu desenvolver com a sua esposa é inspirador pra caramba, né? E um desafio, do empreendedor é também escolher a pessoa certa que ele vai dividir a história dele. Porque se você tem um casamento sólido, se você quer enriquecer, cara, é mais fácil você enriquecer em 2 do que em 1. Então você tem uma pessoa que rema a favor na mesma direção do que uma pessoa que está no barco remando contra e você fica no mesmo lugar. Entendeu? Então eu acho que isso também é muito importante. Claro, a gente não tem bola de cristal, falar, eu escolhi a pessoa errada porque eu quis. Não existe isso. Mas se você dá ali a sorte, né, de contratar essa pessoa, quando você escolhe um sócio. Verdade. Né? Não é aquele sócio que tem dinheiro, é aquele sócio que tem o conteúdo intelectual, que o dinheiro você pega no banco, né? Então a esposa é a mesma coisa, né? E a questão do filho, eu acho que a gente precisa também, o empresário precisa ser corajoso para demonstrar vulnerabilidade. E você falou, e aconteceu comigo 15 dias atrás, eu estava sentado na minha cama, meu filho veio conversar comigo, eu estava ali no celular e tal. Ele pegou e falou, tá vendo, não dá pra conversar, ele já tem 16 anos, conversar com você não, você fica aí no celular, não sei o que, tal. Eu falei, filho, não vou, filho, vem cá. Aí ele pegou, bufando, veio, sentou na cama, peguei, coloquei o celular do lado, falei, desculpa. Foda, hein? Perdão, eu errei. É isso que eu te ensino. E é isso que eu não fiz. É isso. Entendeu? Você desculpou e tal. E a gente desenvolveu. Coloquei o celular do lado lá, no silencioso, e a gente conversou. Percebe o desafio? É difícil, hein? É difícil pra caramba. Entendeu? É difícil. E muita coisa assim, eu tava meio que... voltei no tempo, né? Essas coisas, tipo, você ter que ajudar em casa e etc. E aí você perde algumas coisas. Todos nós passamos por isso, né? Antigamente a gente podia, 14 anos e etc. Trabalhar, e a gente perde um pouquinho isso. E essa coisa de você ficar preso no tempo com problemas aí tentando...
você também está desgastando o seu filho, tá tirando algo dele, né? Que é a qualidade do tempo, né? Porque você proporcionar o tempo, ter o tempo de qualidade é uma manifestação de amor, né? Em relação a isso. E aí quando você tira dele, cara... Você vai reclamar, né? Pô, não pude, tal, tive que trabalhar cedo. Mas, meu, o que a gente está deixando de proporcionar para os nossos filhos também? Fica no celular, sem dúvida, né? Sem dúvida. Você vê, para quem é parada, pai, né? eu percebo, né? A gente percebeu durante a criação dos nossos filhos que os presentes que eles mais adoravam, eles mais gostaram, eram os presentes simples. Sim. E principalmente os presentes que você brincava com ele. Não é o presente. O mais caro. Entendeu? Porque criança gosta de criança, ele gosta de gente que tá ali, de interagir. Quando a criança não tá, ele quer alguma coisa que ele interaja com você. Né? Conexão, é isso que precisa. Entendeu? Essa questão da família, da base, você acha que isso... O que te trouxe isso? A religião, você acha que isso... ou a base da onde você veio, vem dos seus pais... Ou você acha que é a religião que desenvolveu isso em você? Eu acho que as duas coisas, né? Tá. Hoje nós vivemos uma sociedade, como diz Bauman, né? Muito líquida, né? É a sociedade miojo. Ela quer tudo pronto e tudo instantâneo, né? E tudo que é muito instantâneo costuma-se, os efeitos costumam ser instantâneos também. Também. Mas a galera do nosso tempo tem uma referência dos nossos pais, né? Que era proibido separar, né? Verdade. Sim. Mesmo que fosse infeliz, então tava ali, né? Mantendo, porque tinha uma coisa que se devia passar para as crianças, que era o quê? O exemplo. É que casamento não era algo que se dissolvia assim, por qualquer motivo. Então, tem essa questão dos meus pais e também tem a questão da religião. Entendeu? Então, eu tive um pastor, né, chamado Pastor Aurélio. Quem me ouve, né? E é da minha época, lá na igreja que nós congregávamos, vai se lembrar disso. Nós tínhamos todo ano uma palestra que chamava Namoro, Noivado, Casamento e Sexo. São coisas pouquíssimo falado dentro das igrejas. E ele dava essa palestra às vezes 2 vezes por ano. Então a gente aprendia muito essa questão, né, da construção do outro, da não banalidade das relações. E também deu né, uma pitadinha de sorte, porque eu acho que na vida a gente tem um pouquinho de sorte, né? Verdade. Também encontrei a pessoa que foi o que deu match comigo. Que encaixou. Entendeu? Porque, claro, eu não posso aqui romantizar e falar, nossa, né? Você escolheu errado, não sei o quê. Você não, cara, às vezes acontece de dar incompatibilidade. Não tem, entendeu? Mas a gente, não que eu tenha só tido mares de brigadeiro na minha vida. Não, vários. Só que assim, o problema não é o problema. O problema é como você gere o problema. Sim. Entendeu? E dá o próximo passo. Então, se todo problema que desse eu separasse, eu já estaria com 5, 6, 7, 8 mulheres. Então, é escolher... Vixe. Pega aí os 3 aí. Toquei na ferida? Valeu, Alex. Vamos falar de... Obrigado pela participação. Vamos falar de lanche. Vou chamar logo o professor de teologia, pô. Não, é uma puta história essa história. Lógico, é importante. Mas é isso. E aí, é escolher ser a pessoa certa todos os dias, né? Aí eu vi uma frase ontem, cara, no perfil, até repostei, que diz o seguinte, cara, a gente vive menos que uma sacola. Vamos facilitar um pouquinho? É verdade. Então, se a gente tiver essa mentalidade, porque a gente troca de problema, né? Tive um problema com essa, eu vou botar você problema. Assim, ela tem uma outra personalidade, aí tem outra personalidade, aí tem outra e vai. E se você aí for você vai resetando, vai trocando, voltando. É verdade. Falta os mesmos problemas. Mas eu queria mudar um pouco de assunto e ostentar um pouquinho, se você permite. Não é por isso, não. Não, porque eu não. Os caras não vão me chamar mais, pô. Não. Pô, quer expulsar o cara aí, Ninguém me falou nada, hein? Ninguém me falou nada. Não, assim, juro pra você, cara, a sua história, eu acabei de falar isso aqui no comentário que eu fiz, a história sua e da sua esposa, inspiradora demais, cara. A parceria, entendeu? Tá ali, porque é fácil estar com você hoje, assim, tá bem sucedido e o caramba, entendeu? Mas, assim, o caráter de uma pessoa, assim, é fácil você... O que eu costumo falar muito é o seguinte...
você quer testar o caráter de uma pessoa, você dá essa falsa sensação de poder ou dinheiro para a pessoa. Você vai ver quem é quem. Então, assim, a trajetória de vocês construiu um alicerce muito bonito. Não só na relação homem-mulher, mas também como empresários, né? Então, eu acho muito bacana você compartilhar isso aqui. O seguinte, porque a gente falou de uma trajetória muito bonita, muito inspiradora. Mas eu queria aí tentar voltar um pouco no tempo e aí, pegando um pouco das suas falas, de, parcelava tudo, comprava primeiro para mim, depois pra minha esposa, o quanto ganhava. Quando começou... cair um negocinho na conta assim. Você lembra qual que era o seu sonho de consumo na época que você conseguiu assim, obter através dessa conquista sua? Lembro. Eu sempre fui muito aficionado por carro, né? E... Ela vem a nave aí. Lembra que até quando nós estávamos falando do Negritude Júnior aqui, qual que eu falei? O cara chegava lá de Eclipse. Comprou Eclipse? Não. Porque assim, quando... eu me reunia nos momentos que eu não estava trabalhando. Às vezes eu estava ali trabalhando, vendendo milho, e os colegas ficavam ali do lado, né? A gente ficava zoando e tal. E a gente tinha aquela brincadeira e falava assim: o próximo carro que descer é meu. O próximo carro que descer é meu. E às vezes, e você vê como a moleque, eu era muito, sempre fui, né? Hoje eu procuro me policiar, né? Entender que numa vibe mais minimalista, porque eu entendo que hoje eu prefiro ter um carro mais ou menos. E aquela outra parte de uma nave, eu prefiro ter lá na minha continha de investimento, né? Eu tá dormindo, o meu dinheiro tá rendendo, né? Mas, não, o primeiro carro que eu comprei quando eu assumi lá foi na época era nave, era Sonata, lembra do Sonata? Hyundai. Comprei, lógico, tive uma Audi, mas é aquela Audi A3, a pequenininha. Sei o que é. Né? Ela causou um certo impacto, porque eu peguei ela e já coloquei uma Aro 20. aí deu um certo impacto, uma Aro 20 cromada e tal. Mas assim, o primeiro carro zero que eu tirei foi o Sonata, 2012. Foi logo quando surgiu, era puta do nave, né? Aquele tetão aberto. Carro comprido, grande. Exatamente, o tetão dele abria, né? Ele ia pra cima. Era assim, meu. Bonito pra caramba, entendeu? E aí tive foi, tive uma 1328 também, uma BM. Que na verdade deu Sonata e peguei e tal. Mas depois a gente vai crescendo, né? E a gente vai aprendendo a dar valor realmente ao que precisa. É claro. Você fica tentado pra pegar uma Mercedes ali e tal. Mas, cara, é o custo. Aí você começa a pensar em tudo, né? Aí tem a educação das crianças. Aí vem, né? As crianças, pagar a educação, que não é barato. Não é barato. Pagar um plano de saúde. Que também não é barato. Não, além da educação, tem a saúde, tem aí os paralelos, né? O cursinho de inglês, aí faz luta, aí faz não sei o quê. Aí você tem que ter 2 carros hoje. Você não pode ter só um. Entendeu? Tem que ter o carro da esposa e o carro, porque você tem que estar aqui, mas tem que estar o carro dela lá, porque as crianças têm inglês. Aí tem psicólogo, aí tem não sei o quê. Então você precisa, esse carro que você tem essa navona, que se você fosse sozinho, você tem que partir no meio, a sua esposa fica com a metade, você fica com a metade. E é isso, você tem que ter esse controle, porque senão você cai no canto da sereia e o negócio vai pro beleléu. E quase foi, tá? Sim, exatamente. Então, essa minha outra necessidade, esse outro gap que eu precisei preencher é o tal da educação financeira que eu não tive e que as nossas crianças no Brasil ainda não têm. Exatamente. Entendeu? Eu costumo dizer que o nosso sistema de educação é o sistema bancário. É um sistema que alimenta o sistema. Entendeu? Então, muito sobre isso aqui. Carnê da Casa Bahia. Então, você vê seus pais, você aprende com exemplo, não é? Diz no exemplo, diz lá no que eu aprendi no Exército. As palavras convencem, mas os exemplos arrastam. Seu pai fala uma coisa e você faz outra, ele vai, desculpa o termo, cagar porque você falou. Ele vai olhar o que você fez. Entendeu? Então, a gente cresceu vendo nossos pais fazendo o quê? Financiando tudo, cara. Carnê da Casa Bahia, carnê na Marabras, carnê não sei da onde, aquela Bíblia, carnê. Quando você vai para constituir a sua família, qual o exemplo de você tem? Sim. Como seu pai tratava a sua mãe, assim mesmo. Como seu pai tratava as pessoas, como seu pai tratava o garçom, como seu pai comprava as coisas, você repete aquela história. Entendeu? Então, e o que eu fui fazer? A mesma coisa. A mesma coisa. Então, quando a água bateu na bunda, eu falei, cara,
Eu preciso tomar uma vergonha na cara, que aí comecei a estudar investimentos, educação financeira, comecei a mudar um pouco a palavra chique do momento, né? Mindset, né? Comecei a notar, e aí as coisas, aí comecei a pensar em expansão, em franquia, e tal, entendeu? Vi que comecei a morar em Alphaville em 2018, eu sou muito consciente de que eu fui antes de, não deveria ter ido, porque o encantamento das coisas, entendeu? Em 2014 já comprei um terreno lá, precisava? Não precisava. Então, eu gosto de compartilhar isso, porque tem mas muita gente que abre empresa e ele confunde o bolso direito com o bolso esquerdo. E eu fiz muito isso. Mas por que eu fiz isso? Porque eu aprendi assim. Entendeu? Eu não fui porque eu gostava de ser ruim, porque eu gostava de ninguém gosta ninguém acorda e fala, hoje eu vou errar, cara. É assim. Né? Hoje eu vou, que nem aquele, né? Hoje é sextou, hoje é dia de dar tiro na polícia. Não tem isso, cara. Entendeu? A gente levanta todo dia tentando acertar. Tentando ser uma melhor pessoa, mas eu tava repetindo padrões. Entendeu? Eu acho que isso assim é poderoso demais, porque o que a gente falou aqui, talvez o foco foi muito mais nos nossos erros do que acertos. Eu acho que aí tem um ensinamento muito grande para quem está ouvindo e pensa em empreender, por exemplo, pensa em administrar a vida de uma maneira talvez fútil ou baseado em uma ideia de sucesso que não condiz também com valores simples, né, que deveriam ser mais seguidos, né? A gente perde noção do propósito da vida, no final das contas, né? Então, acho legal essa perspectiva. Por isso que era muito bacana ter você aqui. A gente queria muito contar essa história, porque tem muito ensinamento nisso. E que sirva de ajuda para quem não tem essa referência que a gente também não teve, de certa forma, né? Então, eu acho muito bacana. Hoje, falando do Baruf hoje, quantos itens você tem no cardápio? Você sabe ou não? Sim, mas deixa eu fazer uma soma de cabeça aqui. 16 lanches, 4 no 20, 35 de comida, assim, mais ou menos 35. Mas assim, na Coab, né? Então nós temos ali 16 lanches, sanduíches, né? Para quem gosta de... Né? 4 tipos de hot dogs, que é hot dog com uma, com duas, e o dog no prato, o pequeno e o G e o médio. Ele tem lá mais ou menos uns 10, 12 qualidades de pastéis, né? Queijo, e os refrigerantes. E batata, né? Batata com cheddar, sem cheddar, com bacon, né? E como a gente... Para Osasco eu não levei tudo. Porque a gente procurou selecionar aquilo que mais vende. Sim. E aquilo que tem mais... nós temos mais facilidade de produção, que é mais rápido. Sim. Entendeu? Então, por exemplo, por que eu não levei o pastel para Osasco? Osasco é um delivery. Na Coab, o pastel, eu não vendo ele no delivery. Sim. Por que eu vou levar para o delivery de Osasco? Então a gente selecionou algumas coisinhas e levou para lá. Então na Coab, vamos dizer que é a mãe, né, que é a matriz e tal, então, lá tem tudo, lá pode tudo, lá tem, então é meio que o nosso laboratório, testa, não sei o que e tal. Mas para Osasco a gente não levou tudo. Então, por exemplo, Osasco não tem o X-Tudo número 1, Osasco não tem o X-Frango, Osasco não tem pastel, não tem milkshake, porque são alguns itens que travam a operação. Entendi. Pastel, se você não entregar ele muito rápido, ele chega murcho, a pessoa vai lá e te detona no iFood, né? Fala mal de você, entendeu? E então é isso. E é comprovado. Você vai, por exemplo, nas grandes hamburguerias, o Mac, as pessoas vão falar, não, hamburgueria, Mac não é hamburgueria. Mas enfim, você vai lá no Mac ou no BK, você vai escolher lá, tem quantos tipos de lanche? 3, 4, 5 no máximo. É verdade. E os caras são referência, pô. Quem é o fast food, quem é o que mais vende no mundo? É verdade. Entendeu? Então você precisa ver ali qual que é o seu 80-20, seu Pareto, e falar, cara, tem muito habitante em Osasco. Quantos milhões não deve ter ali? Cara, o cara não é o mesmo cara que comprou o XB e não vai comprar amanhã. Então você vai, querendo ou não, você vai vender. Se você vender ali para umas 100 mil pessoas no mês, tá ótimo. Entendeu? Ótimo. Então não é você ter muito que você vai vender muito. Sim, É você ter o estratégico ali faz... Que faz a diferença, O né? milho já não está mais no cardápio. Milho não. Milho já saiu. Milho foi saindo. Até o suco de milho, porque o suco de milho ele ficou muito caro. Porque você pensa, você tem que traz o milho. Hoje alguém traz o milho, então você tem que pagar o frete também. Sim. Aí você tem que descascar o milho. Aí você tem que tirar o milho do sabugo. Você tem que cortar o milho no liquidificador, bater ele, fazer aquele suco. Você tem que peneirar para poder fazer o curau. Depois do curau, você tem que levar ele para geladeira para ele virar geleia. Aí você começa a fazer o suco.
Você começa a colocar ele no liquidificador, você colocar o leite e tal. Aí você tem que envasar, colocar no... E ele é um produto muito perecível. 2, 3 dias, se você não armazenar legal, ele estraga. Então, o suco de milho, inclusive, ele começou a ser um empecilho na nossa operação também. Porque você fazia, não saía. Porque o cara, vamos convenhamos, você vai comer um X-Bacon, você vai pedir um suco de milho. Não você dá, vai pedir né? uma Coca, pô. É lógico. Uma Coca Zero. É lógico. Entendeu? E falar pra você, cara, 2, 3 pessoas sentiu falta. É mesmo. O pessoal da antiga... Sim. Pô, o suco de milho. Cadê o suco aqui? O suco de milho, não sei o quê. Pô, cara, a gente cresce, a gente, né? Olha números, né? Os números tá passando uma mensagem aqui. Sim. Não compensa, os dados, ó, não tá dando. Aí a gente pega e fala, vamos tirar, fazer um teste. Deixei um mês fora. Puta, ninguém falou nada. Falei, deixa mais um mês. Pô, ninguém falou nada. Então deixa assim. Mas eu vi uma entrevista sua que eu achei muito bonito, que o milho ainda faz parte do Barufis, né? O logo de vocês foi inspirado no... O amarelo. O amarelo. A marca de vocês. Por que tem o amarelo? Por causa milho, do milho. Por que tem o marrom? Por causa do pão. Né? Aquela parte, eu lembro até hoje, quando os meninos foram fazer lá a nossa logo, falava o marrom do pão, né? Que é aquilo que... E orna, uma linguagem bem antiga, né? Ornar. Velho mesmo. Combina bem com o amarelo. Que dá uma sobriedade, né? E o vermelho, cara... Eu acho que o vermelho veio porque quando eu reformei a loja, eu quis fazer a frente da loja parecer o McDonald's. Tanto que você for hoje lá, ela tem aqueles ladrilhos pequenininhos, quadradinhos assim, amarelo e vermelho, amarelo e vermelho, amarelo e vermelho. Aí tem um tracinho, um pontinho assim em cima, cobrindo a palavra Barufis, que é o vermelho. Então são as 3 cores do nosso logo. Mas o milho tá ali. Tá representado, né? É o amarelão ali. Aí você fala, amarelo por causa do McDonald's, por causa do... Cara, eu não estudei cores. Foi no... É por causa do milho. É. Coincidentemente, circunstancialmente, acabou. começaram a falar que o amarelo é a cor da comida, que dá fome, que não sei o quê. Mas caramba! Foi por causa do milho. Foi do milho. Que você começou a empreender e aí numa fase que você, puta, eu não deveria, do lado da ostentação, de começar, de seguir um caminho, não sei se você tem algum exemplo que você possa compartilhar com a gente, você falou, cara, eu preciso parar, e até nesse momento minimalista que você tá agora, e a questão da criação dos filhos, de tudo que você abriu mão, que você teve que, né, que você acabou não vivendo, e como que você passa isso para os seus filhos, porque hoje você pode proporcionar coisas que, né, eu não tenho filho, mas os dois têm aqui, e a gente fica nesse debate de tá proporcionando coisas para os seus filhos que você efetivamente não teve. Como que você se lida com isso hoje? 2 coisas. Uma que se conecta muito com a outra, né? Porque eu tenho filhos. Quando eu percebi que ter carrões não me levava a lugar nenhum, porque aquela frase, você quer ter o que você não precisa para impressionar pessoas que não gostam de você. Entendeu? Então foi quando eu comecei a quebrar. Eu tenho uma outra história para contar, mas uma outra oportunidade, que eu também abri o Barufis Black. Se você olhar no Instagram, tem até hoje. Que foi a maior hamburgueria, acho, da região oeste aqui. Ele tinha 300 metros, cabia 120 pessoas sentadas. Durou 5 anos, por diversas escolhas que eu fiz errado. E isso também fez com que as minhas reservas fossem minadas. Imagina, eu abri a hamburgueria dia 5 de outubro de 2018. Mudei para Alphaville dia 24 de janeiro de 2018. E eu tinha um custo ali para manter a casa. A casa foi financiada. Tá. Aí eu tinha 2 BM na garagem. Aí comprei uma montana para poder fazer compra. E aí as coisas começaram a ficar ruins. Vendi um carro. Vendi outro carro. Aí compro um carro mais simples. Vendi outro carro. Aí compro outro carro mais simples. Até o simples, tive que vender o simples. Eu tive um Fox, eu terminei com o Fox. Eu refinanciei o Fox 3 vezes. Caraca. E aí, falei... Nesse buraco, também o meu buraco foi quando na pandemia. Né? Quando eu achei que ia ter que vender tudo, enfim. E aí eu comecei a estudar, cara. Comprei... Tem quem gosta, tem quem não gosta, mas para mim me ajudou. Comecei a ouvir muito o Thiago Nigro e a moça lá, esqueci o nome dela, o nome dela é Desfudência, é o nome do curso dela, Natália Arcuri.
Minha esposa começou a estudar na Caracuru, Thiago Nigro. Aí comecei a comprar livro de investimento, comecei a estudar Warren Buffett, comecei a estudar Peter Lynch, comecei a estudar comecei investidor inteligente, comecei a estudar, e comecei a me fazer curso, e comprava curso atrás de curso, comecei a pegar gosto por aquilo. Aí comecei a investir, abri conta investidora, comecei a investir. Aí isso começou a vir para minha falar. Aí as pessoas, eu comecei a entender, cara, que carro ele só desvaloriza. É um passivo na sua vida que, se você não souber gerir muito bem, ele te afunda. Entendeu? E aquela, só compra parcelado, aí você tem que comprar à vista. E aí, aí vem a outra questão. Né? Eu de Fox, morando em Alphaville. Só que meus filhos transitam no meio de milionários. Uhum. E aí tem a comparação. Sim. Ah, mas fulano tem isso. Sim. Fulano Mas tem o pai aquilo. Fulano tem aquilo. E aí é você trazer o filho para cá. Se blindar, né? Você entendeu? A casa que eu tive, morei no condomínio Solaia, vendi, entendeu? Justamente para pagar dívidas da empresa. E eu comecei a perder tudo aquilo que eu tinha ganhado, entre aspas, Sim. voltando tudo para a empresa. Porque eu não tinha, naquela época, a seguinte mentalidade: empresa rica, dono pobre. Sempre. Nunca pode ser dono rico ou empresa pobre. Porque a empresa rica vai enriquecer o dono. Sim. Agora, o dono rico vai falir a empresa. Demorei a entender um pouquinho essa... Por isso que eu falo para vocês, questão de educação. De lá atrás, de ter acesso ao conhecimento antes de você ter o negócio para gerir. Entende? E aí também o desafio é passar isso para os filhos. Entendeu? Você trabalhar a questão do ter e não ter, por que a pessoa tem, por que a pessoa não tem, por que nós, apesar de poder ter algumas coisas, de ter carrão, de ter nave, não sei o quê, não precisamos ter. Por quê? Qual a necessidade? Onde uma BM, uma Mercedes vai, o meu Taos vai. Verdade. Entendeu? Então, eu estou gerindo isso nele porque eu também preciso gerir isso em mim. Eu preciso me convencer. Ainda hoje brigo, porque é uma coisa que eu gosto muito. Tem gente que adora relógio. Sim. Cara, eu não tenho relógio, não tenho pulseira, eu uso aliança aqui porque eu combinei com a minha esposa que nós vamos usar aliança. Verdade. Mas por mim, eu não tenho corrente, eu não tenho nada. Não gosto. Entendeu? Começo a colocar relógio, começa a me dar alergia. Então, para mim, você pagar 300 mil reais no Rolex é uma babaquice. Para mim. Sim. Mas eu entendo que tem gente que ama relógio. Eu amo relógio. Eu amo carro. Mas eu preciso me controlar para entender o momento certo que eu possa ter dinheiro sobrando para que aquilo não seja o meu passivo, que eu tenha muito mais dinheiro sobrando do que faltando, que a minha sobra seja capaz de bancar o meu hobby, o meu gosto, e assim vai. É isso. Entendeu? É isso. Então, eu preciso, nessa linguagem, nesse racional, é o que eu tento passar para os meus filhos e ensinar eles, inclusive, a investir. Só mais um parênteses aqui, coisa rápida, mas eu acho que é muito importante para quem tem filho, é você ensinar o seu filho a gerir o dinheiro dele desde pequeno. Mas como ele não trabalha? Tudo bem, ele não trabalha, mas eu dou uma mesada para ele e para ela. E falo o seguinte, o Felipe e a Camille ganham R$700 por mês. Se o seu dinheiro chegar no final do mês e não acabar, e você conseguir gerir ele bonitinho e tem que sobrar no mínimo 10% para investir. O Felipe tem a carteira dele e a minha filha tem a carteira dela. Que legal. Se não sobrar, eu vou te pagar 10% a menos. E vai diminuindo. E se sobrar, eu vou te pagar 10% a mais. Que isso. Que legal. 10 não, acho que é 10. 10 ou 5%. É isso, eu pago a mais se sobrar e eu pago a menos se faltar. Legal. E todo mês, esses dias meu filho tomou uma multa lá no condomínio. Eu falei, você vai pagar a multa. Então, fiz em parcelia em 3 vezes para ele. Sem entender as dores da vida. Para sentir a dor logo de começo. E valorizar, né? Exatamente. Então, além de tudo isso que eu não tive lá atrás, essas porradas que eu levei na vida, eu tento preparar eles, porque eles não têm culpa de ter nascido num berço de ouro. Eles têm culpa. Não tem culpa nenhuma. Então, eu preciso, de certa forma, tentar tentar ensinar ele qual que é a lente que ele tem que ler, colocar para ler o mundo que ele habita ali, porque as comparações são grotescas, bicho. E tá preparando eles, né? Porque a vida tá aí para todo mundo, né? Assim, para um mundo profissional, por exemplo, ter esse tipo de mentalidade, eu acho que vai ajudar muito eles também no futuro. Sim, exatamente. Então é isso, a questão de gerir tempo de celular, controlar as amizades, cara, é um desafio. Diário. Tem um ditado judeu que diz o seguinte:
Filho pequeno, problema pequeno. Filho grande. Problema grande. E tem outro que diz: ter filho é bom, mas dura. Ô, Alex, vai ter que voltar aqui, cara. Tem tanta coisa ainda pra falar, meu. Pô, Que queria legal, explorar mãe. o lado filósofo. Cara. Nem falamos de Platão, de Sócrates, de Aristóteles, né? Fabinho, vamos lá, em considerações finais, então. Pô, A gente vai ter que ter um segundo episódio. primeiramente, queria agradecer, né, por aceitar nosso convite e, pô, dizer que você é uma inspiração mesmo. Inspiração, inclusive, pra mim. Aprendi muita coisa aqui nesse nosso bate-papo, né? Só sei que nada sei, né? Só sei que nada sei. Só sei que nada sei e sei que sou insuficientemente incapaz de conseguir saber tudo aquilo que tem para ser sabido. É isso. Aí é que vem o princípio da humildade, né? Sim. Tudo bem, eu só sei que nada sei, mas você sabe que tudo que tem para ser sabido, você nunca vai conseguir saber tudo. E é bacana também que é uma extensão aí do Sim, Sócrates, né? E ele foi considerado o homem mais sábio da sua época por causa dessa frase. Sim. E, pô, aprendi bastante aqui, então somente agradecer por tudo aí. Da hora. Gratidão. Maravilha, eu agradeço Dizer, também, cara. Pô, Alex, obrigado, cara. Obrigado pelo tempo, pelas palavras. Eu acho que foi de grande sabedoria aí. E sucesso nessa nova fase sua, nessa loja de Osasco, nos seus novos planos, que consiga alcançar aí os seus objetivos aí de vida. E Alex, quem quiser acompanhar o seu trabalho, saber onde tem o Barufis mais próximo aí, como é que faz? Alex_Barufis. Então, tô sempre lá muito conectado também com o Barufis, né? Então, @Barufis. Tem o logotipo lá amarelinho. Tem o pretinho também, mas ele ainda não... Ele vai ressurgir num outro momento. Isso é uma outra história. Mas se você seguir o Barufis, você vai me ver lá. E se você seguir o Alex_Barufis, você também vai ver o Barufis lá. Nós somos agora muito conectados. E é isso. Se quiser mandar mensagem, compartilhar, perguntar, não vou cobrar R$1. A gente vai conversando ali. Ainda não tô cobrando R$1. Né? Ainda não. Daqui a pouco vai estar caro, o passo vai estar caro. Ainda. E foi um prazer, cara, porque quando a gente vai contar a história para quem não viveu a realidade da Coab City, né? É uma coisa. Agora, quando você compartilha das mesmas memórias, conhece fulano, conhece fulano, não sei o quê, fulano. É outra pegada. Sabe onde é o Didi? Tá Castelão, a feira. É outra pegada. Você consegue entender com mais propriedade tudo que eu conto, né? Sim, é como a gente falou no decorrer do episódio, assim, história muito inspiradora. Eu só queria fazer um parênteses rapidinho, que você mencionou Negritude, mandar um abraço pro Netinho, pro Vagninho. Muito da hora também, tiveram aqui no podcast e bacana demais, assim, contar essa história. Eu tô inspirado e ao mesmo tempo com fome, então a gente vai encerrar por aqui, vai lá pro Barufis comer um negocinho. Obrigado. Obrigado pelo carinho de sempre, tá? Até a próxima, valeu.